Dois. Meus irmãos, quando o pastor Marcos falou comigo, Deus está aqui hoje para poder pregar, os irmãos não fazem ideia da minha alegria. Eu dei um pulo, falei para a Silvia assim, Silvia, você segura aí, porque hoje é o culto da família lá na Memorial, e aí vim assim, mas com meu coração transbordando. Eu falei assim, quando eu vim dirigindo, pensando assim, de Silva Jardim para cá, o headset lá da igreja do lado de cá. De vez em quando eu vou passar a mão do lado errado aqui. Já começou, né? Então, lá, eu vim pensando dentro do carro, né? Eu falei, eu não vou contar história, que senão eu não prego. Se eu for contar história, eu não prego. É tanta história, né Fernanda? É tanta história, Adélia. Luizinho, eu ia falar cigano, mas é apelido, né? Não pode falar não, né? Luizinho, a gente conta quantas coisas. Então, para não ficar contando muita história, eu vou contar uma só que me marcou. Eu já contei lá na igreja algumas vezes. Nós estávamos fazendo um culto no lar. Aqui, para esse lado de cá, aqui. Assim, eu estou desorientado agora, mas aqui. Aí, a gente estava lá, daqui a pouco, irmão Firmino. Aí eu pregando, animado. Aqui nessa varanda, na casa de Adélia, aqui, foi o primeiro lugar que eu preguei na minha vida. A convite do pastor Ilderaldo. Ilderaldo era líder de evangelismo da igreja. Falou, Luiz Sérgio, você vai pregar lá no irmão Firmino. Eu passei mal, deu dor de barriga, deu tremedeira, deu tudo. Aí eu vim, e aí preguei para uma multidão ali. Nós éramos mais ou menos uns 4 ou 5. Eu passei mal desse jeito para pregar para 4, 5, né? Mas continua passando até hoje. E aí, eu estava ali pregando, animado ali no culto. Quando acabou o culto, o irmão Firmino estava dormindo. Eu falei, rapaz, Firmino dormiu, pai, eu pregando aqui, ele dormindo. Aí fui lá assim, irmão Firmino, acabou o culto. E cadê? Ele estava assim, irmão Firmino, acabou o culto. Irmão Firmino, acabou o culto. Irmão Firmino, acabou o culto. Falei, pronto. Saí correndo, tinha uma cerca. Eu meti o peito na cerca, eu caí, cerca, tudo, no escuro. Consegui chegar aqui. Eu não me lembro dela, se foi você que me atendeu, mas uma das filhas me atendeu. Aí eu falei assim, irmão Firmino está apagado lá no culto, eu não sei o que fazer. Me deu uma bala. Falei, coloca na boca. Eu falei, só uma bala ungida, né? Porque do jeito que está lá, eu não sei não. Eu vim meio sem esperança. Voltei correndo, aí peguei assim, o rostinho dele, apertei, botei a bala. Falei, Senhor, usa essa bala. Gente, parecia o carro quando está sem gasolina. Ele teve uma hipoglicemia, né? Baixou demais, né? Quando a bala chegou na boca, ele... Sabe quando o cara dá um alívio? Falei, irmão Firmino, então vamos para casa? Vai, vamos. Ele assim, vamos para. Aí veio na frente. Falei, meu Deus do céu. De vez em quando eu conto isso lá na igreja. Que alegria, que bom. Marcos, 20 anos, né? Mais ou menos que eu não venho aqui, né? A gente foi lá para cima, começou a correr, está correndo até hoje lá, fazendo a obra de Deus. E eu fico tão feliz de poder voltar aqui e ver essa igreja linda, ver tantos irmãos amados. E os novos irmãos que chegaram, que Deus os abençoe. Trago um abraço da Silvia e da Renata. Renata já é casada há 7 anos, tem uma menininha de 2 anos, chamada Laura, é um foguetinho, que nem era a Renata, mesma coisa. Eu falo para a Silvia, essa garota são assim por quê, Silvia? Era Renata, tua filha você não vê não, né? Só dos outros. E casada, já há 7 anos, tem a Laurinha lá de 2, e eu saí daqui, era um jovenzinho, agora eu já sou até avô. Olha só, essa barba branca não é à toa não. Mas, vamos lá. Abra a tua Bíblia, Marcos capítulo 2, Marcos 2, versículos de 13 a 17. Marcos 2, de 13 a 17. Marcos 2, de 13 a 17. Jesus anuncia sua missão. Esse texto tem como principal ideia, chamada de a grande ideia, anunciar abertamente a missão de Jesus, que se torna à frente a missão da igreja. Por isso a PIBAN está aqui há 23 anos, por isso eu estou lá em Silva Jardim, a nossa igreja lá, não sei mais, mas tem 32, eu estou lá há 15, por isso que as igrejas estão espalhadas pregando, porque essa missão foi transferida à igreja. Ele está anunciando aqui a grande ideia, a sua missão. Jesus anuncia seu propósito e sua missão. Então, Marcos capítulo 2, versículos de 13 a 17. Já vou deixar até sem tampa, porque eu gostei da garrafa, assim que é bom. Muita água. Vamos lá. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Disse-lhe, siga-me.
Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vamos orar. Pai, se o Senhor não falar, não há o que ser dito. Pois então que cresça o Senhor, cresça a Tua palavra, que o homem seja apenas o instrumento, mas que seja o Teu Espírito falar ao nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse texto ele é dividido em 4 partes que eu separei aqui. Uma multidão segue a Jesus, ele os ensina. O chamado de Levi, Jesus come com os pecadores, é criticado pelos religiosos e Jesus finalmente explica a sua missão. O capítulo 2, versículo 13 diz assim, Jesus saiu outra vez à beira-mar e uma grande multidão aproximou-se dele e ele começou a ensiná-los. Jesus, ele havia acabado de curar um homem dentro de uma casa lá em Cafarnaum e aquilo criou um grande impacto e ele sai daquela casa e ele vai andar à beira-mar na Galileia e quando ele está na Galileia caminhando diz que uma multidão seguia Jesus e ele os ensinava. Ensinar era a atividade principal de Jesus. Os milagres chamavam a atenção, demonstravam a sua autoridade, seu poder, mas tudo isso era apenas uma oportunidade para que ele anunciasse o que ele chamava de o evangelho, a palavra grega para boas notícias, boas novas, notícia alvissareira. Eu vou dizer que notícia é essa lá no meio, lá no fim, não lembro, pelo caminho aqui, eu vou dizer. E ele então pregava o evangelho. Isso não era novo, um mestre andando, ensinando à beira-mar, não era nada fora do comum, era o costume da época. Os rabinos da época, eles iam andando e ensinando aos seus discípulos, que o seguiam, ouvindo. Quando ele chegava em determinado lugar, sentava lá ali com seus discípulos, e ali o rabino ensinava aos discípulos, que perguntavam para ele, e ele respondia. Nada novo. Pastor, o que tinha de novo então? O que tinha de novo é que aqui não eram uns poucos alunos. A Bíblia faz questão de dizer para mim e para você, o Evangelho de Marcos faz questão de dizer para mim e para você, que o impacto do ministério de Jesus aqui já era tão grande, que uma multidão o seguia. Não era um grupo de pessoas ali, um grupinho, era uma multidão que vinham após Jesus, querendo ouvir a palavra de Jesus. A diferença é que quando eles ouviam a Jesus, eles viam os montes, porque ele estava revelando a pessoa de Deus em Jesus, o amor de Deus em Jesus, e a palavra de Jesus é poderosa, a palavra de Jesus transforma, a palavra de Jesus é Deus se mostrando. Eles sentiam amor na fala de Jesus, eles sentiam algo novo, que aquele ensino religioso da época não alcançava. O coração deles se enchia de esperança, de amor, quando eles se aproximavam do Senhor Jesus. Então diz que uma multidão seguia Jesus ali à beira-mar e Jesus os ensinavam. Se você olhar comigo para o versículo 14, diz assim, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. A palavra de Deus diz que Jesus ele ia passando a beira-mar, e ele viu então uma coletoria. A Palestina, nessa época, principalmente a parte da Judéia, era governada pelo Império Romano. O Império Romano dominava quase todo mundo conhecido, e aí, ali naquela área da Judéia, eles botaram homens que tinham autorização de Roma para poder governar. Um desses era a família de Herodes. Herodes não era um posto, não era um nome, era uma dinastia, os herodianos. Tinha Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu, e ele mandou matar todo mundo. Esse que está nessa época agora é Herodes Antipas.
Diz então que Herodes Antipas, ele era tetrarca, ele tomava conta de 1/4 da Judéia, que pegava a Pérea e a Galileia. A Pérea é onde João Batista batizava, e a Galileia é onde Jesus começa a ensinar. Jesus, quase todo o ministério de Jesus foi desenvolvido em torno da Galileia. Diz então que ali na Galileia, a Galileia era um lugar de muita importância no sentido comercial. Tinha uma estrada que cortava a Galileia, que fazia o transporte, que fazia o trânsito de mercadoria entre as regiões que vinham, as pessoas que vinham, inclusive da Itália, de Roma, da Europa, que passavam por ali levando comida para o Oriente. E lá na Galileia, devido à pesca, também saía muita comida para fora, era vendida muita comida. Nessa estrada, havia mais do que um posto de coletoria, havia ali uma alfândega. Em algumas Bíblias aí você vai ler que estava sentado Levi na alfândega, como sendo o lugar onde passavam as mercadorias, e eles cobravam imposto para Roma. Só que nesse caso aqui cobrava para Herodes, e Herodes pagava imposto a Roma. Ele era um cobrador de imposto diferente. Ele não levava, não era direto para Roma, era para Herodes. E Herodes então se acertava, Herodes Antipas se acertava lá com Roma. Só para a título de você saber, esse Herodes Antipas aqui é o que manda decapitar João Batista. É o mesmo homem. E ele, então, governava aquela região, era um território dividido, e ele, Mateus, esse homem chamado Levi, está sentado no posto alfandegário. Ele estava ali cobrando impostos. Era interessante que era tanto peixe que saía da Galileia, que esse peixe, alguns dizem que chegava no Império Romano. Agora você deve estar pensando, como se na época não tinha geladeira? Peixe hoje, de um dia para o outro, está ruim, né? Como é que o peixe pescado lá na Galileia ia parar em Roma? Quem dá uma dica para mim aí? Como é que eles faziam? Salgava. Salgava o peixe e era vendido. Passava lá, Mateus, imposto. Cobrava imposto. Ele estava lá cobrando imposto. Diz que esse homem estava lá, naquele posto alfandegário, cobrando, e diz que Jesus, passando por ali, ele olha para aquele homem. E Jesus, olhando para aquele homem, diz para ele: siga-me. Pensa na coisa mais incrível do mundo. Imagina você que está um rabino ali ensinando, falando de Deus, abrindo o céu sobre aquele pessoal, o pessoal tudo maravilhado com os ensinos de Jesus. Aí vai ele andando, mas é o que eu estou falando com vocês, Deus ama todos vocês. Aí para assim e vê uma pessoa na coletoria. Aí o pessoal falou assim: olha como é que ele olha para o publicano, né? Que era chamado também de publicano, né? O cobrador de imposto. Aí diz que ele para e fica olhando para o publicano. Aí o pessoal, ele vai repreender o publicano, né? Deve dizer: você cobrando imposto aí, toma vergonha. E diz que ele para e fala para o homem: vem comigo. A coisa mais incrível do mundo acontece. Ele chama um cobrador de imposto. Ele chama um homem que era um homem, por definição, uma das pessoas mais odiadas de Israel. O cobrador de imposto, ele era odiado. Por que, pastor, que ele era odiado? Ele era odiado, primeiro, porque ele era visto como traidor. Um homem que cobrava imposto do seu povo para dar dinheiro aos seus dominadores. Imagina que cena. Você quer fazer o quê? Afastar? Aproximar? Amém, obrigado. Aí, viu? Serviço ao vivo. Então, eles trabalhavam para os que os dominavam. Ele cobrava imposto dos seus irmãos para dar dinheiro para Roma. No caso, para Herodes dá para Roma. Ele era visto como um homem que era odiado, porque quase todo publicano era extorsivo. Se você olhar a história, vai dizer que eles cobravam além daquilo que deveriam. Faziam cobranças elevadíssimas, a ponto de algumas pessoas viverem na miséria, quase não ter o que comer, porque eles cobravam além do que devia. Lembra do discurso de João Batista? Quando eles vão a João Batista? Ele fala assim: cobra o que é justo. Ele fala para eles, ele diz então para os cobradores: cobra o que é justo. Por quê? Porque eles enriqueciam. Vou ler o caso de Zaqueu daqui a pouco, que era rico e era odiado também, porque eles cobravam além do que era para ser cobrado. Roma dizia assim: nessa região aqui, eu quero tanto de imposto. Então, depois, o que passar de tanto é seu. Aí fica fácil, né? Eles diziam, então, um tanto para Roma e outro para mim. E extorquiam as pessoas de maneira que as pessoas não conseguiam sobreviver. Muitos não tinham o que comer para pagar imposto para Roma através dos publicanos. Portanto, eles eram odiados, porque eram traidores. Eram odiados porque cobravam valores extorsivos dos seus compatriotas, fazendo com que eles vivessem, às vezes, na miséria.
E como resultado de tudo isso, eram desprezados entre o povo. Eles eram citados como os piores pecadores. Os judeus ortodoxos não se associavam com o publicano. Não parava perto de publicano. Se o publicano viesse numa calçada, ele pulava para outra. Ele nem queria ver. E disse que era um costume também, quando um desses fariseus, a palavra fariseu quer dizer separado. Quando o fariseu passava perto do publicano, o que ele fazia? Cuspia. Passava perto do publicano, cuspia, como símbolo de reprovação. Os pais não queriam ver esse homem. Ele era abandonado pela família. Somente uma pessoa que gostava muito de dinheiro e exercer uma profissão dessa. Não era fácil, não. Algo acontece. Jesus convida este homem para segui-lo. Logo quem? Um publicano, um pecador, rejeitado. Todos o odiavam, mas tinha uma pessoa que o amava. Quem? Jesus. Odiado por todos, mas amado por Jesus. A pergunta que eles deviam estar se fazendo: o que Jesus viu nesse homem? Esse homem teria alguma qualidade? Primeira coisa, isso aqui é graça, irmão. A Bíblia não diz que Mateus fez nada. Jesus só passou, olhou para ele e falou: me segue. E ele levantou e foi. Só isso. Ele não estava lá fazendo uma oração, ele não estava lá dando uma oferta, ele não estava fazendo nada disso. Ele estava lá sentado na coletoria. Jesus passou, olhou para ele e falou: vem comigo, me segue. E diz então que ele o segue imediatamente. Aos olhos humanos, nós não vemos nada em Mateus, mas Jesus viu. Jesus vê em nós aquilo que muitas vezes ninguém vê, nem você mesmo vê. Aquela capacidade que até você diz, eu não tenho, Jesus está dizendo, você tem. Aquilo que as pessoas dizem para você, você não vai conseguir, você não está talhado para isso, você não foi preparado para isso, você não vai conseguir. Jesus olha e diz, consegue sim, porque eu vejo algo diferente em você, e eu sei do seu potencial, eu sei do que Deus vai fazer na sua vida. E aí ele se levanta. Meu irmão, quando nós olhamos para Mateus, e no caso que Levi, que seria chamado Mateus, aos olhos humanos nós não vemos muita coisa. Mas olha aqui o que a Bíblia diz para mim e para você. Diz que imediatamente ele levantou-se e o seguiu. A primeira coisa que eu vejo aqui é fé e obediência. Porque fé sem obediência não serve para nada, né? Fé e obediência. Levanta e vem. Quanto tempo ele levou para levantar? Diz imediatamente, sem desculpas, sem demora, sem subterfúgio. Ele só levantou e foi embora. Eu nem sei como é que ele arrumou com os romanos. Eu fico pensando, eu gosto de pensar na cena. Ele pegando aquele monte de papel, falando assim, está indo aonde? Estou indo com Jesus. Eu não quero nada além de Jesus. Ele me chamou e eu vou andar com ele. Ele vai embora, sem protelamentos, sem desculpas, simplesmente levanta e segue a Jesus. Ao deixar o seu emprego, ele recebe pelo menos 3 coisas. De cara ele já ganha 3 coisas aqui que hoje nós sabemos. Ele na hora não viu nada disso, ele só obedeceu. Primeira coisa, ele encontrou a salvação. Por quê, pastor? Porque ele colocou a fé em Jesus. Porque ele entregou a vida para Jesus. Porque ele se levantou e seguiu a Jesus. A fé colocada em Jesus resulta em salvação. Essa é a equação do Evangelho. Fé em Jesus, salvação é graça. Ele se levanta, então, de cara, ele já alcança a salvação em Cristo. Segundo, perdeu o trabalho. Você está pensando, está igual a mim, converti e perdi o trabalho também. Mas calma, Deus vai te dar um melhor. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? 4 pessoas creram, então tá bom. Então vai ter 4 empregos aí. Teve um rapaz que chegou para o pastor e falou assim, pastor, depois que eu converti, minha vida passou tudo errado. Depois que eu converti, meu pai separou da minha mãe, minha irmã ficou revoltada, saiu da igreja, está fazendo coisa que não deve, aconteceu um monte de problema, gente na minha casa adoeceu, e o pastor falou, meu irmão, ajoelha aqui, vamos morar junto. Ele, porque Deus é bom demais, não é depois que você converteu, Deus te converteu antes para você ter força para enfrentar isso tudo. Agora você está cheio do Espírito, agora você vai ser usado por Deus para promover paz na sua família. Deus sabia disso, olha que coisa, te converteu antes, é por aqui. Então, ele perde o trabalho. Ele perde o trabalho lá na alfândega, lá no posto de coletoria, mas ele recebe uma missão muito maior. Ele perde aquele trabalho ali, de trabalhar para os romanos ali, via Herodes, mas ele ganha algo muito maior, muito maior. Na época se escrevia com pena, né? A pena, você molhava lá a pena na tinta lá, no sangue do animal, seja no que for, cada um diz uma coisa, eles pegavam lá algum material bruto, molhava ali e ia escrevendo. Ele tinha a pena.
a pena afiada de Mateus. Um homem que era cobrador de imposto para Roma, tinha que ser organizado. Ele escrevia muito bem, tinha mente lógica, bem coordenada. Ele era cobrador de impostos, ele sabia organizar planilha, escrever. Ele, então, é um homem que Jesus vê nele, chama, vem Mateus, e ele foi. E ele perde o emprego, mas ele ganha a missão. Com aquela mente afiada, com aquela pena, com aquele jeito de escrever organizado. Aquele homem não sabe, mas o Espírito Santo daria um presente ao mundo, chamado o Evangelho de Mateus. Quando que um cobrador de imposto, quando que alguém ia pensar que um cobrador de imposto... Tem Mateus aqui, pessoa com o nome Mateus. Mateus, tem algum Mateus? Levanta a mão bem alto. Ó, tem um. Gente, tinha mais. Não tem mais Mateus nenhum. Ai, mais um, dois. Só dois. Mateus era o nome da época, né? Era mais ou menos o que os Theo de hoje, Léo, esse negócio. Só aqui tem dois Mateus. E se a gente lembrar que a gente acha mais um monte, né? De Mateus. Esse homem, ele escreveu, ele fez algo tão grandioso que o nome dele está sendo multiplicado até hoje. Só aqui tem dois. A gente coloca o nome do nosso filho de Mateus. É um nome bonito, né? Mateus. Ah, Mateus. Vai, quem era Mateus? Aqui, ó. Esse homem que era rejeitado por todos, o Espírito Santo, dá de presente para o mundo, através da pena e da mente dele, o Evangelho de Mateus. Uma vez perguntaram para Gandhi qual o maior escrito da humanidade, Mahatma Gandhi, e ele diz assim, o Sermão do Monte. Se todos os livros do mundo pegassem fogo e sobrasse só o Sermão do Monte de Jesus, o que tem de mais precioso na escrita da humanidade estaria preservado. Onde está o Sermão do Monte? O Evangelho de Mateus. Quem pode dizer amém para isso? Olha o que Jesus estava vendo naquele homem. Jesus passou e falou assim, mente afiada, pena afiada, é um cara organizado, me segue. Não quis saber de mais nada. Levou aquele homem que imediatamente se levanta. E aquele homem agora perde dinheiro. Jesus chama a gente para dar, para depois receber. Perde dinheiro, perde conforto, porque ele era rico, ele ganhava dinheiro com aquilo ali, via de regra se ganhava. Perde a proteção romana, porque o cobrador de imposto tinha que ter um romano por perto, senão a coisa ia ficar complicada para ele. Perde a proteção romana, mas ele ganha de forma inesperada fama imortal e universal. É lembrado até hoje e no mundo todo. Às vezes Jesus entra na vida da gente e a gente não faz ideia do que vai acontecer, né? Um dia desse eu estava sentado com minha esposa falando, que aventura, né, amor? Ela falou, que aventura. Eu saindo daqui de casa, só com um sonho e com a minha mãe no colo com mal de Alzheimer, para ir parar lá em Silva Jardim, aquela cidade imensa, que deve ter hoje aí, com todo o crescimento, ela diminuiu 300 pessoas, deve ter hoje 20 mil pessoas, deve ter lá umas 20 mil pessoas, e Deus tem usado a gente ali naquele lugar de forma tão legal, tem feito tantas coisas, e tem feito a gente prosperar tanto naquele lugar. Só Jesus. Jesus vai te chamar, você vai dizer assim, mas o que vai acontecer? Ele sabe por que Ele está te chamando. Ele sabe o propósito que Ele tem para a tua vida. Ele sabe aquilo que Ele vai investir em você e aquilo que está guardado dentro de você. Ele diz, eu não vejo como vê o homem. O homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Tem algo poderoso em você. E Ele então chama, e esse homem ganha fama universal. 2000 anos depois, nós estamos aqui contando a história de Jesus, citando Mateus. Quando existe no mundo tantos Mateus, por causa dele. O versículo 15 diz assim, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Haviam muitos pecadores que seguiam a Jesus. Que contrassenso, né? Um homem santo carregando onde ele ia, um monte de pecador ia atrás, né? Ainda bem, meu Deus, obrigado, Senhor. Por isso que eu podia ir atrás de Jesus, porque o pecador vai até Jesus. Estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei e os que eram fariseus, os mestres da lei aqui eram do grupo dos fariseus. A religião judaica era dividida num monte de grupos, né? De facções. Então, o saduceu era o cara do templo, do rito, da morte do animal, de todo aquele ritual do templo. E o fariseu era o cara da rua, era o da rua. Ele ficava tomando conta da vida dos outros, para ver se o cara estava cumprindo a lei. Ops, não lavou a mão.
seu porco. Lava a mão, não era por causa disso, não. Ele ficava tomando conta da vida dos outros na rua, para ver se a pessoa estava cumprindo a lei. E eles tinham um problema com Jesus terrível. Toda hora eles estavam ali atrás de Jesus, né? Procurando um jeito de censurá-lo. Pois então diz que aqueles que eram fariseus, eram doutores da lei, desses que ficavam exigindo que as pessoas cumprissem os ritos, eles pegaram 10 mandamentos e transformaram em 365. A coisa era pesada demais. Todo dia tinha que cumprir um monte de mandamentos, e eles estavam tomando conta se as pessoas estavam cumprindo aquilo ali. E diz então que eles, que estavam comendo com pecadores, os publicanos perguntaram aos discípulos de Jesus. Eles não perguntaram a Jesus. O texto na tua mão diz que eles perguntaram para quem? Para os discípulos de Jesus. Por que ele come com publicanos e pecadores? Aquilo que é natural acontece. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, tem a sua vida transformada, é amada por Jesus, ganha um novo propósito na vida. E Mateus se sentiu amado como nunca fora. Ele quis compartilhar a presença de Jesus com seus amigos, levou-o para a casa, onde a Bíblia diz que estava sentado à mesa da casa deste, onde estavam também à mesa os discípulos de Jesus, junto com os publicanos e pecadores. Ele foi lá, chamou todo mundo, falou: corre, vamos jantar lá em casa hoje, que tem uma pessoa muito especial que vai comer lá em casa hoje. Quem? O meu Senhor. Eu entreguei a vida para ele, minha vida transformou. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Pegou. E olha, gente, o pecador, publicano, ele chamou quem para ir na casa dele? Não é não? Os amigos dele deviam ser tudo publicano, porque ele não tinha amigo. Quem seguia a lei, filho, não queria saber dele, não. Então Jesus foi para campo minado. Jesus falou assim: não, eu vou lá jantar. Jesus gostava de jantar na casa dessa turma. Eu vou ver outro jantar daqui a pouco contigo, onde ele estava. Jesus vai lá jantar e diz que junto com ele à mesa estavam muitos publicanos e pecadores. Diz que muitos os seguiam. Esta informação ela é importante. Por quê? Primeiro, no Oriente Médio, na época de Jesus, compartilhar uma refeição era algo muito importante. As pessoas eram muito seletivas quanto a quem sentava à sua mesa. Por quê? Porque era um sinal de amizade, relacionamento, mesa. Hoje vocês fizeram amanhã ágape, que é isso? Que coisa boa. O pastor Marco mandou uma foto para mim, eu fiquei até com fome, tanta coisa boa que tinha para comer aqui. Eu falei: eu aqui, hein? Eu aqui pintando parede, o negócio lá tá bom demais. Aí sentar à mesa era coisa de amigo, de relacionamento, de honra. Um religioso nunca sentaria à mesa com um publicano e com um pecador. Eles não fariam isso, porque se fizessem, estavam impuros. Para você ter uma ideia, a mesa era baixa, mais ou menos assim 40 centímetros do chão, cerca de 40 centímetros. As pessoas sentavam em almofadas no chão, em torno da mesa. Aí no centro da mesa, quando alguém tinha dinheiro, podia ter mais de um, quando a mesa também era grande. No centro da mesa ficava a comida. As pessoas sentavam, apoiavam o braço esquerdo na mesa e com o direito comia. Mas não tinha prato para todo mundo. Tinha esse negócio de prato, não. O prato é hoje. Era uma tigela no meio, com vinho, azeite e pão. Então a pessoa pegava com a mão de cá, rasgava o pão, ia lá no vinho. E por que no vinho? Porque o pão era duro. Então o cara tinha que quebrar e ir lá molhar. Molhava o pão no vinho e comia com a mão direita. Aí o amigo que estava sentado do lado, partia o pão, ia lá no mesmo vinho, botava o pão e comia. Aí o primeiro que comeu, botava de novo. Olha que coisa bacana. Vamos tentar fazer isso na próxima ceia, Marco? Vamos. Aí todo mundo come a mesma coisa. Mete todo mundo a mão, come, bota de volta. Era assim. Imagina essa intimidade, esse nível de intimidade. Todo mundo reclinado sobre a mesa assim, botando a mãozinha lá, comendo, o outro bota a mão no mesmo prato, come, todo mundo come. Lembra de Judas? Quem é que vai te trair, Senhor? Aquele que põe a mão no prato comigo. Põe a mão no prato comigo. Está todo mundo colocando a mão. É difícil de um homem religioso que se acha santo comer do mesmo lugar, sentar no mesmo lugar. João até conta que ele gostava de sentar assim, porque ele ia lá, aproveitava e botava a cabeça no nome de Jesus, né? Eu fico pensando, Jesus, além de estar apoiado, tem que comer e ainda está com o João deitado em cima dele. João aconchegava, gostava de ficar assim, pertinho. Eles compartilhavam os pratos, a bebida, a comida. Era muita proximidade, era muita intimidade. E Jesus amava isso. Chamou ele para comer, ele ia. Não era nem por causa da comida, era por causa da mesa. Até gente que não gostava dele chamava, ele ia. Tinha um tal de Simão, que era fariseu, que falou: vamos lá em casa comer. Ele: vou.
E ele ia, não tinha esse negócio com ele. E diz então que ali sentado, eles tinham proximidade, intimidade. Nunca seria dada uma intimidade dessa a um publicano. Vale ressaltar que para um judeu ortodoxo, todo mundo que não fosse ortodoxo era chamado de pecador. Se não cumprisse todo o rito, era pecador. Aquele que não observava toda a lei farisaica era pecador. Os rituais obrigatórios, se não fosse, era pecador. Então, todo mundo que não fosse ortodoxo era pecador. Indigno da mesa do religioso. Eles olhavam e diziam, olha, nós não queremos você na mesa. Eu não me sento com você à mesa. Agora, aquele homem que se dizia um rabino, que estava falando de Deus, ensinando sobre Deus, está sentado na casa de um publicano com um monte de pecador à mesa, e eles então olhavam e falavam assim, como pode isso? Gente, olha para mim, presta atenção nisso aqui. Um publicano só recebia duas coisas de um fariseu. Duas coisas. A primeira, ele recebia desprezo. Era desprezado. E a segunda, medo. O fariseu tinha medo do publicano. Tinha medo de quê? De sentando com ele, ficar impuro como ele. Como é que eu vou sentar com ele? Daqui a pouco eu vou pegar, a impureza dele vai passar para mim. Eu vou me tornar impuro. Não vou poder fazer meu rito religioso, porque vou ter que ter um tempo de purificação, porque eu sentei perto de um pecador. Então eles olharam para Jesus sentado à mesa e falaram, olha, ele está se tornando impuro porque sentou na mesa com gente impura. Mas a notícia é a seguinte, ali eles estavam totalmente errados. Porque Jesus sentar na mesa com o pecador não fazia de Jesus um pecador. Ao contrário, fazia daqueles pecadores homens santos, porque Jesus os santificava. Certa vez Jesus entrou numa casa, uma mulher agarrou no pé de Jesus, começou aquela coisa, a mulher chorava, esfregava cabelo, e o próprio Simão, que eu acabei de citar, falou assim, rapaz, se ele soubesse quem é essa mulher que está agarrada no pé dele, não tem boa fama não, hein? Eu conheço bem. Sentiu a maldade, né? Escorreu aqui agora, né? Ele falou, eu conheço, hein? Conheço. Se ele soubesse quem é. Jesus olha para ele assim, por que você está pensando isso? É pessoa você pensar perto de um cara que vê o que você está pensando. Imagina se a moda pega. Né? O juiz julgando lá, o cara lá. O que você está pensando aí? Jesus olha para ele e fala assim, por que você está pensando isso? Cheguei aqui, você não me recebeu. Não me deu um beijo. Ela está beijando meu pé. Você não me deu água para lavar o pé. Ela está lavando com lágrimas, enxugando com o cabelo. Você me amou pouco, e ela me amou muito, o pecado dela está perdoado. Todo mundo achava que aquela mulher, ela tornava Jesus um pecador. Todo mundo achava que ela levava pecado a Jesus, fazia de Jesus um homem puro. Mas ao contrário, aquela mulher sai dali e ele diz, seus pecados foram perdoados. Porque quando nós vamos a Jesus, não que o nosso pecado passa para Ele, mas Ele nos santifica. Isso é maravilhoso na igreja, por isso que a igreja é lugar de pecador. E agora que o teu fariseu que está dentro de você está dizendo, não é não. A igreja é lugar de pecador, porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a santidade de Jesus chega à nossa vida. E em vez dele se tornar indigno, não, nós nos tornamos santos nele, a santidade dele nos alcança. Nesses versículos nós podemos ver algumas coisas. Primeiro, os pecadores eram atraídos à presença dele, a um relacionamento com Jesus. Suas palavras traziam conforto à alma, não era acusação, eram palavras de amor. Havia um desafio, um incentivo a uma nova vida. Seus corações eram arrebatados pela presença impactante e amorosa de Jesus. Agora aqui surge uma controvérsia séria. Os mestres da lei, eles começam a olhar e se dirigem aos discípulos de Jesus com uma indagação. Interessante, eles não falam com Jesus. Por que eles não falaram com Jesus? Eles queriam causar uma controvérsia. Eles queriam causar uma confusão dentro do grupo. Então eles foram lá e falaram assim, seu mestre está ali sentado, ele está ali sentado com o pecador. Vocês repararam isso? Vocês acham isso bonito? Vocês vão ficar seguindo um homem que anda com pecadores? A ideia era essa. Só que Jesus não deixa que seus discípulos respondam. Ele mesmo responde. Ele mesmo vai lá e toma a frente daquilo ali e responde àqueles homens. A resposta não foi dos discípulos, mas sim de Jesus. Olha o versículo 17. Quando, ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus responde com uma forma de uma parábola, um ditame popular da época. Quem precisa de médico é o doente.
não os sãos. Era uma parábola. Jesus responde dessa maneira. Esse versículo 17, ele é muito concentrado. Se você ler ele rapidamente, de maneira desatenta, você pode entender errado. Pode entender que Jesus está sentado ali, se identificando com os pecadores. Não. Ele não está sentado na mesa ali e vai ficar tudo do mesmo jeito. Não. A pessoa que pensa assim, ela pode pensar, ótimo, encontrei Jesus, e agora ele entende o meu pecado, e agora eu posso ficar de qualquer jeito. Posso viver de qualquer maneira, porque afinal de contas, Jesus sentava na mesa com o pecador, e os santificavam. Jesus mostra que ele é amor, então ele me chama, eu vou para a mesa e fico da mesma maneira, porque ele me entende, ele se identifica com pecadores. Não, não é isso não. Quando Jesus te chama a um relacionamento com ele, ele te santifica. E os reformados gostam dessa frase. A santificação não exclui esforço. A santificação requer esforço. Nós só não confiamos no esforço. A nossa salvação é pela fé, por meio da graça. Amém? Nós somos salvos pelo amor de Deus. Mas a santificação tem um esforço. Quando Jesus chama Mateus, ele diz, me segue. Mateus continua na mesma vida. Obrigado, Senhor, o Senhor me amou, hein? Primeira pessoa, estou emocionado. Você vai continuar? Eu vou perder esse dinheiro, filho? Negócio que é bom demais, não é não? O que ele fez? Levantou e foi. Mudança de vida. Mudança de vida. Um novo propósito. Ele se levanta e vai. Ao contrário do que se pensa, um relacionamento com Jesus nos santifica. Mateus abandona a coletoria, o lugar da extorsão, o lugar do pecado. Agora ele é um discípulo de Jesus. Portanto, mais um doente do pecado curado. Glória a Deus. Mais um curado. Lucas capítulo 19, nós vemos um outro cobrador de imposto sendo transformado. Olha a cena se repetindo. Lucas 19, 5 até 10. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Esse homem se hospedou na casa de pecador de novo. Eles não aprendiam. Se hospedou na casa de pecador, mas Zaqueu se levantou. Dessa vez Jesus não precisou nem responder. Mas Zaqueu se levantou e disse, Senhor, olha Senhor, estou dando metade dos meus bens para os pobres. Eu acabei de falar para você que um cobrador de imposto, ele cobrava além. Ele extorquia a pessoa a ponto de deixar a pessoa sem ter o que comer. Esse homem tem um encontro com Jesus, levanta generoso. Estou dando metade do que eu tenho para o pobre. Um homem que extorquia os outros, agora está dando dinheiro. Vê se pode. Está dando dinheiro. Diz ele, se levanta e diz, dou metade dos meus bens para os pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Agora aqui é o propósito do ministério de Jesus, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mais um publicano, mais um doente curado. Glória a Deus, mais um doente curado. Em Lucas 5, nós vemos esse relato que mostra a mesma verdade. Em Lucas 5:32, ele diz, não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A palavra arrependimento aqui é mudança, é metanoia, mudança de mente. É estar andando para lá e falar assim, não, isso aqui não serve mais para mim, eu estou voltando. É seguir a Jesus, é mudar de vida. A missão de Jesus está clara. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele é o médico para as almas enfermas pelo pecado, que se aproxima de Jesus, sedento, querendo salvação, é salvo por Jesus. Quando ele passa chamando, eu digo, sou eu. Sou eu. Ele está chamando a mim. Um dia ele me chamou, sabe? Na casa da minha mãe. Não tinha culto, não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha nada ali naquela noite. Só tinha eu e o Espírito Santo. E eu botei a mão na mesa assim, sozinho. Botei as 2 mãos na mesa e falei, Senhor, minha vida é tua. Aquilo parece que não foi suficiente, o pecado era muito. Aí o peso, acho que o Espírito Santo estava me empurrando assim com a mão. Eu ajoelhei no chão. Sozinho. A casa da minha mãe, eu lembro até hoje, era aquele vermelhão. Lembra de quem lembra do vermelhão?
Era aquele pó de cimento que jogava assim e queimava com a colher, né? Minha mãe encerava aquilo, ficava igual porcelanato. Só que quando você andava com meia branca, a meia ficava rosa, lembra? Era uma luta. E eu ajoelhei, e aquele chão vermelho, e eu lembro da cena como se fosse agora. E de repente veio algo dentro de mim, eu falei assim, eu não posso nem ficar ajoelhado, eu vou deitar. Eu deitei no chão, sozinho. Depois eu li que Davi fez isso também, né? Deitou assim em forma de cruz no chão. Eu deitado no chão. O Espírito Santo puxou uma oração de dentro de mim que nunca tinha falado com Deus. E eu falei, minha vida é sua, nunca mais eu te deixo, eu não volto atrás. E vou falar para você, eu levantei daquele chão outra pessoa. Eu só não levantei branco, irmão, o resto mudou tudo. Uma outra criatura nasceu naquele dia, porque mais um doente foi curado. Mais um doente do pecado foi curado. E não porque eu merecesse, longe de mim. A minha vida estava toda destruída. Mas eu escutei ele falando, me segue. E eu fui atrás dele. Eu estou atrás dele até hoje. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Só existia um grupo de pessoas ali que Jesus não podia fazer nada por elas. Quem era? Os fariseus. Porque todo mundo que ele chamou era pecador, né? Passou e falou, vem. E o homem foi. Zaqueu, ele nem chamou. Zaqueu já foi, subiu na árvore querendo vê-lo. Ele só chamou para jantar, desce que eu vou comer na tua casa hoje. Vem, vou pousar lá. Vem. E chamou Zaqueu, Zaqueu desceu desesperado e o recebeu com alegria. Não foi? Recebeu com alegria. Já o Mateus foi chamado. Os pecadores iam aos montes. Mas tinha uma turma ali que ele não conseguia fazer nada por eles. Entrava e saía do mesmo jeito que entrou. Quem era? Os religiosos. Os religiosos estavam lá assim, julgando. Está comendo pecador, está comendo pecador. Olha esse homem nessa altura, não. E o resto do pessoal tudo na presença dele derramado, dizendo, eu quero ser curado por ti. Essa palavra entrou no meu coração. Aqueles homens se achavam tão bons, tão perfeitos, que não precisavam de Jesus. E, portanto, continuavam perdidos na sua religiosidade. A salvação não é pelo seu merecimento. Não é pelo meu. Não é pelo de ninguém. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e que destituídos estão, o quê? Da glória de Deus. Eu e você não queremos Deus. A gente fugia de Deus. Nós estamos apartados de Deus por causa do nosso pecado. Mas Ele nos amou, enviou o Filho dEle. Tu vê, Ele vem ao nosso encontro e cheio de graça anuncia o seu amor. E todo aquele hoje que diz, eu sou um pecador, estou perdido sem Jesus. Vou contar uma história para você, estou indo para o fim. Não vai dar para aplicar, a hora avançou. Eu tenho 6 aplicações. Não vai dar, só se for até meia-noite. Mas eu vou contar uma história para você. Existe um homem chamado John Newton. John Newton, ele era um mercador de escravos. E ele, então, era dono de mais de um navio, de navio negreiro. E um dia ele entrou numa tempestade, tipo essa que está tendo aqui agora. Ele entrou numa tempestade. E disse que no meio daquela tempestade, o navio vira, o navio não vira, não vira. No aperto, o cara corre para Deus, né? Foi lá, ajoelhou lá no cantinho e falou, Senhor, se o Senhor me livrar dessa tempestade, eu vou parar de vender escravo e eu vou aceitar Jesus. E a minha vida agora é de Jesus. A tempestade passou e ele saiu daquela situação. O que ele fez? Voltou com o navio, soltou os escravos, acabou com aquela frota de navio negreiro e virou pastor na Inglaterra. E só uma digressão rápida aqui, ele era o pastor de um homem chamado William Wilberforce, que foi o homem que mais lutou contra o fim da escravatura e disse que ele consegue, só que ele não vê, porque ele morre pouco antes. Ele lutou a vida toda. Diz que William Wilberforce foi até John Newton e falou, eu quero ser pastor, eu vou largar a Câmara dos Lordes, vou pregar a palavra de Deus. Ele tinha uma voz linda, tinha um porte muito bom. John Newton falou para ele, não faça isso, o teu púlpito é lá, vai lá pregar, você vai acabar com esse negócio chamado de escravatura. E mandou ele para lá. E disse que John Newton, ele ganhou milhares de pessoas para Jesus, milhares. E ele então, ao envelhecer, ele teve demência. E ele foi perdendo a lembrança. E diz então que as pessoas, quando visitavam John Newton, falavam para ele assim, e aí, reverendo Newton, o senhor lembra de alguma coisa? Deus é bom? E ele falava assim, a minha mente está apagando. Eu já não lembro de muita coisa. Na verdade, eu só lembro de 2 coisas. Que eu sou um grande pecador, mas que Jesus é um grande salvador. Eu só lembro que eu sou um grande pecador,
mas que Jesus é um grande Salvador. Só tem um grande Salvador quem se reconhece um grande pecador. Se você fica naquela defesa, não, pecador, esses crentes estão mania de chamar os outros de pecador. Eu não estou chamando você, não, estou chamando eu sou um pecador, transformado por Jesus. Mais um doente curado, lutando aqui para a santificação. Mas quem se reconhece um grande pecador, precisa de um grande Salvador. John Newton entendeu isso. Você já entendeu isso? Mateus entendeu isso. Zaqueu entendeu isso. Só quem não entendiam eram aqueles religiosos. A missão de Jesus foi vir ao pecador, convidá-lo a um relacionamento com Ele. Todos nós pecamos, precisamos dEle. Jesus não considerou a vida regressa de Mateus. Jesus não estava preocupado com o que Mateus tinha feito no passado. Ele simplesmente o chamou e investiu em sua vida, que ele imediatamente respondeu positivamente, sem desculpas, e o seguiu. Nessa noite o Espírito Santo está falando conosco aqui, a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está revelando a nós que somos pecadores, que precisamos de Jesus, e Jesus está fazendo um convite a cada um de nós: siga-me, siga-me. Jesus está passando aqui olhando e falando: siga-me, mas a minha vida passada, Ele não quer saber da sua vida passada. Ele não quis saber da vida passada de Mateus. Ele falou: Mateus, olha, começa uma vida nova hoje, me segue. Quando aquele homem foi atrás dele, a vida dele foi transformada para sempre. Depois de tantos anos, estamos nós aqui falando dele. Por quê? Porque ele seguiu a Jesus. Ele está chamando. Chega de desculpas. Eu li uma frase uma vez maravilhosa: quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Se você é bom de dar desculpa, da próxima vez, você não vai ser bom em mais nada. Mateus não tem desculpa para dar. Mateus levantou e vamos embora. Eu sou um pecador e eu preciso de um grande Salvador. Eu sou um pecador e preciso de um grande Salvador. O Espírito Santo está falando conosco. A sua vida foi transformada. Ele ganhou um propósito. Ele realizou coisas que glorificavam o nome de Jesus. Jesus está olhando para você e está dizendo assim: eu sou um pecador, quem sou eu? Jesus está olhando e está dizendo: não, você é um instrumento poderoso. O apóstolo Paulo, todo mundo tinha medo de Paulo, né? Quando ele falou assim: vai lá e ora por ele. Ananias falou: o senhor sabe quem é esse homem? Ele falou assim: não, ele é vaso escolhido desde o ventre. Paulo não sabia, mas Jesus já tinha separado Paulo para um propósito muito grande. E você também foi separado para um propósito muito grande. Você foi separado para um propósito extraordinário. Quando ele olha para você, ele vê coisas em você que você talvez não veja. Ele tem preparado realizações que talvez você não entenda. Mas tudo isso está disponível em Cristo para a sua vida. Basta você entender que é um grande pecador e ouvir o seu chamado e o seguir por fé. Entregando a sua vida para Ele, como Mateus fez. Hoje, a missão de Jesus é dar propósito. A missão de Jesus nos dá propósito, para que vivamos para a glória do seu nome. A alegria de um salvo é levar outras pessoas à presença de Jesus. Mateus abre sua casa, convida seus amigos, parentes, para ter um encontro com Jesus. Você que já entregou a sua vida a Jesus, já compartilhou Jesus com mais alguém? Para isso essa igreja está aqui. Por isso nós estamos aqui já quase uma hora ouvindo só esse nome: Jesus, 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 Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor das nossas vidas. Já compartilhou Jesus com alguém? Quantos vão para a glória pela sua instrumentalidade? Eu e você. Mateus já começou a chamar gente. Vamos trazer gente para Jesus, Mateus pensou. Quanto mais gente para ouvir sobre Jesus, melhor. Porque é mais pecador para ele trabalhar, para ele curar, para ele restaurar no poder do nome dele. O problema do religioso é que eles se sentiam acima de Jesus. Portanto, Jesus não tinha nada para oferecer para eles, pensavam eles. Perdão de pecado, relacionamento próximo com Deus, é só para quem entende que precisa de Jesus. Somente. Só para quem entende que precisa de Jesus. Termino lendo um texto com você. Lucas 18, 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu, lembra? Eu contei para você quem é o fariseu. O outro publicano. Contei para você também quem é o publicano.
Essa parábola, ela é pesada demais. Jesus apertou, né? Colocou aqui o ápice da espiritualidade da época e o mais baixo da sociedade do pecado. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como esses homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano que está aqui. Não sei nem fazendo o quê, não era nem para estar aqui. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Um orava dizendo: sou bom demais, louvado seja eu. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. E o outro lá atrás dizia: eu não consigo nem levantar a cabeça de tanta vergonha. Ah, meu Deus, eu sou um pecador. Ser propício a mim, tem misericórdia de mim. Jesus termina essa parábola e eu termino esse sermão dizendo, 14: eu lhes digo que este, não o outro. Tem uma retórica aqui de texto. Este é o que foi falado por último, né? O outro é o que foi falado primeiro. Quem foi que falou por último? O pecador. Ele diz: este, o pecador, este e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. A palavra justificado, ela é muito propícia para quê? Porque justificação é declaração de justo. É quando uma pessoa entrega a sua vida por fé a Jesus, a justiça de Jesus é lançada sobre ele. Você é declarado, nós fomos que temos Cristo declarado justo, não na nossa justiça, que nós não temos, somos pecadores, mas porque Jesus santo morreu em nosso lugar, pagando a nossa dívida. Agora a justiça dele é lançada sobre mim. E quando o acusador dos irmãos chega lá no céu e fala: olha lá o Luiz Sérgio, olha lá o Luiz Sérgio, Deus olha e diz: só vejo o sangue do meu filho cobrindo a vida dele, porque foi justificado. Foi para casa justificado diante de Deus. Agora escuta, estou terminando. Pois quem se exalta será humilhado. Quem é que se exalta? Eu não tenho pecado para ser perdoado. Eu não preciso de perdão. Se vai assim até o dia que partir dessa terra, vai ouvir: apartai-vos de mim, não te conheço. Porque não abriu o coração. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aquele que diz: eu preciso, eu quero, eu estou desesperado, porque eu sei que sem Ele eu não vou vencer, porque eu sei que sem Ele eu não serei curado. A cura para a minha vida, para a sua vida, não está no nosso esforço, está no poder salvador de Jesus. Por isso ele falou: a minha missão é essa. A minha missão é buscar e salvar o perdido. É buscar e salvar aquele que está doente, curá-lo, fazer dele agora um filho de Deus, morada do Espírito, que vai morar no céu com ele para sempre. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Quero orar com você. Quando eu fui para Silva Jardim, a Memorial era uma igreja, acho que tinha, domingo à noite tinha umas 20 pessoas lá, 30, não sei. Eu acho que foi até engraçado, porque era banco, né? Era um lugarzinho assim, pequeno, de 8x8. E aí, quando o Ministério do Louvor subiu para tocar, ficou pura a igreja. Só ficou eu, minha mulher e minha filha, só no banco. A igreja quase era o Ministério do Louvor, tão pequenininha que era. E eu falei: Senhor, o Senhor está me trazendo para cá. E começamos a crer que Jesus tinha algo para fazer ali. E um dia, alguém falou para mim, que foi lá pregar, falou assim: eu vejo aqui o que Deus tem feito aqui, e eu vou te falar uma frase.
Pessoas improváveis, em lugares improváveis, fazendo coisas improváveis, é a prova do poder de Deus. Deus está falando isso para você nessa noite. Mas eu sou um improvável. Eu sou um pecador. Você não me conhece. Eu não. Jesus conhece. Do jeito que ele conhecia Mateus. Levi, né? Que ganhou o nome de Mateus, né? E mesmo assim o chamou. Porque viu nele o que ninguém viu. Jesus ama você. Ele nos ama. E ele veio buscar a mim e a você. Nos levar de volta para o Pai. Curados do pecado. Restaurados. Renovados. Com um propósito para viver. Eu costumo dizer que ele apaga o seu pecado, o seu passado. Ele conserta o seu presente. E ele garante o seu futuro. A partir de hoje, você tem Jesus no coração, você diz: venha o que vier. O meu Senhor ressuscitou e disse que eu ressuscitarei com Ele. O pastor estava no avião, o avião entrou numa turbulência. Ele começou a sacudir tudo. E eu lembro da minha neta, a primeira vez que a gente andou de avião junto, fomos para o Beto Carreiro. E ela tem 5 anos. E quando o avião decolou, ela gritou lá atrás. Pobre, só faz vergonha nessas coisas, né? Ela gritou lá de trás: esse avião vai cair! Todo mundo olhou. Eu escondi embaixo do banco assim, né? Falei: meu Deus, Senhor. Eu falei: segura essa garota, Renata. Ela: esse piloto é doido. Eu falei: meu Deus do céu. E disse que o avião... que vergonha. Disse que o avião entrou numa turbulência. E uma senhora desesperada agarrou no braço do pastor e falou: nós vamos morrer. E o pastor falou para ela: que bom, vou me encontrar com meu Senhor. E disse que o avião não caiu. E eles pousaram. E ela falou para ele: o senhor é maluco? Ele falou: não, eu sou cristão. Eu sei onde eu vou passar a eternidade. E a senhora sabe? Você já pensou em ter um propósito para a tua vida? De glorificar Jesus com a tua vida? E ser salvo por Ele, curado por Ele. Por isso essa igreja fez 23 anos. Por isso um dia desse, a gente estava ali naquela varanda ali, com 8 pessoas, começando os trabalhos. E hoje essa coisa linda que está aqui. Porque Jesus preparou tudo isso para você chegar aqui hoje. 23 anos para você chegar aqui hoje. Para poder fazer como Mateus. Escutar o chamado e falar: estou indo. Porque minha vida não faz sentido sem Ele. Eu queria convidar você a baixar a cabeça. Nós vamos orar. Senhor, que amor é esse? De o Senhor deixar a sua glória se fazer um homem nessa terra, para sentar junto a pecadores. Mas o mais maravilhoso é que esse sentar santifica o pecador. O estar junto santifica o pecador. Quando estamos em Ti, somos santificados. Nosso pecado é lavado, remido, o preço é pago por Ti. E a Tua justiça nos alcança e faz de nós novas criaturas em Ti. Eu tenho certeza, Senhor, que o nosso coração se alegra com o aniversário dessa igreja, 23 anos, que história linda, quanta coisa bonita aconteceu nesse tempo. Mas mais ainda o nosso coração se alegra por saber que o Senhor nos chamou. E que ao responder esse chamado fomos salvos por Ti. E Pai, eu sei que o Senhor não me trouxe aqui sem um propósito. Que pessoas que estão aqui nessa noite precisavam ouvir que Jesus ama a todos e que nos chama para sermos transformados por Ele. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão de Jesus. Buscar e salvar o perdido. Todos nós pecamos, Senhor, mas o Senhor nos olhou com amor. E a Bíblia diz que o Teu amor é tão grande que não que nós tenhamos escolhido o Senhor, mas o Senhor nos escolheu primeiro. Tem gente que foi escolhida como Mateus aqui, como Levi, que virou Mateus, e foi chamado, será chamado agora pela Tua palavra, para poder responder positivamente, imediatamente, e ter a sua vida transformada por Ti. Muito obrigado, Deus, pela salvação em Jesus. Nós Te agradecemos, no Teu nome, Jesus. Amém. Ainda em oração, eu quero fazer uma pergunta muito séria. A gente pode celebrar os 23 anos aqui com toda alegria, como já foi feito hoje. Mas eu duvido que a festa seria maior do que a festa da missão de Jesus se cumprindo aqui nessa noite, buscando e salvando.
Você que chegou aqui, ouvindo tudo isso, falou: entendi, não tem outro jeito para mim. A minha vida só vai fazer sentido em Cristo Jesus. Eu entrego minha vida para Jesus. A minha vida a partir de agora é dele, porque eu quero que ele venha à minha vida e me transforme, faça algo novo. Eu quero que a minha vida passe a ter um sentido, para que a minha história seja transformada por ele e eu seja usado para transformar a vida de outros. Você que entendeu isso e nessa noite quer tomar uma decisão, você veio até aqui, você quer dizer: eu quero, assim como o Mateus seguiu, estou indo eu também, porque eu não posso fazer outra coisa senão seguir a esse Jesus. Eu quero que você faça algo, eu quero que você levante sua mão. Quem é a primeira pessoa que vai fazer como o Mateus? Vai levantar e vai seguir a Jesus. Faz um gesto aí onde você está. Eu só quero saber quem é você, eu quero orar com você. Você vai fazer: eu quero. Jesus está te chamando, está dizendo para você: vem. Mateus levantou e partiu, irmão. Ele não pensou duas vezes, não. Se fosse hoje, ele botava no face dele: partiu, servir a Jesus. E você pode fazer isso nessa hora. Tem alguém aqui? O Espírito Santo falou com você: Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém? Eu quero, Senhor, eu quero, pastor, eu quero. Deus abençoe sua vida. Tem mais gente? Mateus está te... Jesus está te chamando, Mateus. Levanta, vem. Você não pode voltar para casa hoje com os teus pecados, porque ele está aqui para te salvar. Levanta a tua mão. Muitas pessoas já se decidiram. Eu quero mais pessoas aqui. Eu tenho certeza que Deus está fazendo uma obra aqui nessa noite. Tem mais alguém aqui desse lado? Eu quero sim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu sou como Mateus, eu ouvi o chamado, estou indo. Sua vida será transformada. Mas você, Deus tem algo muito grande para fazer na tua vida. Tem mais alguém desse lado aqui? Faz um gesto aí, eu quero saber quem é você. Eu quero saber quem é você. Eu estou entregando minha vida para Jesus. A partir de hoje a minha vida é de Jesus. Eu vou segui-lo. Aonde quer que ele for, eu vou segui-lo. Mais alguém? Desse lado aqui, mais alguém? Você quer entregar a tua vida a Jesus? Deus abençoe sua vida. Mais uma alma para Jesus. Gente, pode ter tido festa aqui como foi de manhã, Marcos. A gente pode ter saído daqui tão feliz. Mas eu creio que no céu agora, acima dessa nuvem de chuva aqui, está havendo uma celebração extraordinária. Porque a Bíblia diz que Jesus curou vidas aqui nessa noite. Transformou histórias aqui nessa noite. Para a honra e glória do nome dele. Última vez que eu faço o apelo, e eu vou orar com essas pessoas. Mais alguém? Deus abençoe sua vida lá atrás. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Deus abençoe sua vida. Que bênção. Que bênção. Vamos orar. Você tem coragem de vir aqui na frente para a gente orar por você? Vem cá, vem. Todo mundo que se decidiu, vem cá. Quero orar por você. Vem cá, todo mundo. Dá uma salva de palmas a esse pessoal. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui. Pastor Marcos, vem cá, Pastor Marcos. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Pega o microfone, Marcos. Vamos orar para esses irmãos. Olha que lindo. Jesus chamou e você falou: agora estou indo. Tem outro lugar para mim. Só na presença dele. E no poder do nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida de vocês algo grandioso. Tem mais gente aí? Vem cá. Vem cá, vem cá. Deus abençoe sua vida. Tem mais gente? Vem cá. Em nome de Jesus. Essa noite de salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Você quer aproveitar? Jesus está passando, hein? Aqui hoje. É noite de salvação. Vamos orar? Vamos orar, mano. Senhor, a nossa alma se alegra em Ti. E nós agradecemos ao Senhor pela Sua presença poderosa nesse lugar. Pela Sua palavra, Deus, que abençoa a nossa vida. E nessa noite, ó Deus querido, transforma o coração de pessoas, ó Deus, que se rendem ao Senhor. E reconhece, ó Deus, que são pecadoras diante de um Deus tão santo e poderoso. Ó Deus, toma, ó Deus, essas vidas em Tuas mãos. Senhor, toca poderosamente. Eu te agradeço por cada uma delas, pela história de cada uma delas, pela maneira como o Senhor está confirmando a decisão na vida de algumas que estão aqui. Ó Deus, em especial eu quero colocar a vida do Mateus em Tuas mãos, ó Deus. Ó Deus, há quanto nós temos orado por essa vida, há quanto temos, ó Deus, colocado diante do Senhor a vida do Mateus. E aprove o Senhor nessa noite, ó Deus, salvar o Mateus. Ó Deus, confirmar a decisão no seu coração e ele a resposta de oração, ó Deus, da Vanessa
e de tantas pessoas aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome. Pela vida dos teus filhos e filhas que também, ó Deus, testemunham, ó Deus querido, esse chamado, respondendo esse chamado, Senhor. Ó Deus, obrigado por esse privilégio de testemunhar, ó Deus, pecadores arrependidos diante de um Deus tão justo e bom e que nos salva e nos santifica. Obrigado, ó Deus, por aqueles que talvez nesse momento estão tomando também a decisão em casa, Senhor. Estão se rendendo ao Senhor, ó Deus, em suas casas. Estão prostrados nesse momento, dizendo que também, ó Deus, reconhecem Jesus como Salvador. Ó Deus, transforma essas histórias, ó Deus. E eu tenho certeza que assim como a alegria aqui em nossa alma, ó Deus, o céu está em festa. Porque é isso que a sua palavra diz, ó Deus. Quando um pecador se arrepende, há festa nos céus, assim como a festa na terra nessa noite, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor Luiz Sérgio, pela sua instrumentalidade. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra pela boca dele hoje pode ser proferido o evangelho salvador, ó Deus. E pedimos, ó Deus, que a marca dessa jornada, Deus, que estamos como igreja trilhando dessa comunidade, seja em homens e mulheres, jovens, adultos, idosos, crianças, ó Deus, sendo alcançados pelo evangelho da graça de Deus. Salva, Senhor, essa comunidade e usa, Deus querido, a vida do teu povo para abençoar essa comunidade em nome de Jesus. É a nossa oração, é a nossa gratidão, amém. Hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Pode vir. Ué. Glória a Deus. Venha. Glória a Deus. Um abração, pode chegar. É PG abraçando, é PG comemorando, é gente chegando. Louvado seja Deus. E a gente vai cantar, porque se no céu tem festa, na terra também tem. E a gente vai declarar isso, como a gente declarou de manhã, de maneira bem alegre, com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém, gente? Nós vamos cantar ao Senhor e declarar que Ele é a videira verdadeira, o Senhor da nossa vida, da nossa história, que quebra cadeias, que cura doentes, que transforma a vida para a glória do nosso Senhor. E com alegria nós vamos declarar isso. Vamos lá, equipe. Estamos a postos. E a gente vai cantar com alegria. Sim. Ó, eu quero compartilhar uma coisa com os irmãos. Nós não vamos embora. Amém, gente? Um pouquinho. Mais cedo hoje. A cantina foi preparada hoje. Tem coisas gostosas aí para a gente compartilhar. Depois eu falo. Mas eu quero convidar você para a gente cantar uma das canções que mais marcam a nossa história. Porque tem sido a real prova do que o poder de Deus tem feito. E com alegria nós vamos cantar ao Senhor. Todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. E purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, e me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor.
conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, e me sacia. Ei. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, cristalina, me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Subiu. Videira, 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 vida. Alguns pedidos. Não se preocupe com cadeira. Primeiro, dê 5, 6, 10 abraços. E antes de você ir embora, passe na lanchonete, ou a lanchonete vai servir você. A galera tá ajeitando aí. Salada de fruta, com granola, iogurte, bolinho de carne, coxinha, quibe com queijo, enroladinho de queijo, presunto, risole de camarão. Ou seja, muita coisa gostosa para a gente compartilhar. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela presença. E que venham muitos e muitos anos na presença do nosso Senhor. Deus nos abençoe como família de Deus. O pessoal vai arrumar aí umas mesas aí atrás, irmãos, para vocês poderem sentar tranquilos e compartilhar dessa noite.